Todo mundo, todo dia, toda hora. Play Center, toda hora, uma emoção diferente. Todo mundo, todo dia, toda hora. Play Center, toda hora, uma emoção diferente. Fala galera apaixonada pelo Play Center, chegamos com mais um episódio do nosso podcast para vocês. E hoje é um prazer falar aqui com o nosso convidado Aguinaldo. Tudo bem, Aguinaldo? Boa noite, Nilson. Tudo bem, graças a Deus. Opa, boa noite. Aguinaldo, vamos começar aqui, cara. Em que ano você iniciou a sua trajetória no Play Center? Conta pra gente aí, Aguinaldo. Bom, eu entrei no Play em abril de 98 e saí em abril de 2001. Eram exatamente 3 anos eu fiquei lá. Ah, 3 anos. Eu me recordo que eu cheguei a trabalhar com o Aguinaldo, galera. Eu trabalhei com o Aguinaldo no Polvo. Se eu não me engano, né, Aguinaldo? Foi do lado do Looping, né? Que a gente trabalhou junto. Isso. Na época o povo era lá, quando eu entrei foi o meu primeiro equipamento. Isso. E foi um equipamento que marcou bastante, porque eu já entrei bem no período do Crazy Days. Então tinha bem do lado do povo ali, a gente tinha o sabão de espuma, tinha as apresentações da equipe Healy de motos, né? Isso. Foi bem marcante. Foi aquela apresentação do Forçação, né? Isso, Nossa. era muito bacana. Ô, Aguinaldo, você, no caso, o que te levou, assim, a trabalhar no Play Center, assim? Conta pra gente, o que fez você escolher o parque na época? Olha, a primeira motivação foi realmente trabalhar. Eu precisava trabalhar, tinha acabado de sair de um serviço. Sim. E aí são aquelas reviravoltas da vida, né? Meu pai jogava bola com um amigo dele, aqui na região da freguesia do Ó. E esse amigo dele era esposa da Deusa, da Geisa, que era supervisora. E um falou com o outro, falou: olha, tem um rapaz que tá precisando trabalhar, tá saindo do emprego agora, né? Eu tinha filhos pequenos na época. Sim. E foi feita essa ponte, ela me falou: vai lá fazer uma entrevista, né? Aí passei, conversei com o pessoal lá e deu tudo certo, foi rapidinho. Oh, bacana. E, ô Aguinaldo, quais equipamentos você operou, assim, além do Polvo lá no parque? Eu não operei muitos, eu comecei no Polvo, fiz apoio no Double Shock, fiquei um tempo, operei o Double Shock, operei o Magic Motion. Sim. Depois viria a ser o Max Motion, acho que era o contrário, era Max Motion, virou Magic Motion, né? Isso. Área infantil, alguns raids infantis também, que era uma área que eu gostava de ficar. Eu tinha filhos também, né? Já ficava imaginando eles lá. E dei apoio no Tornado, teleférico, fiquei alguns dias. Mas o que eu fiquei mesmo muito tempo lá foi no Looping Star. A maior parte do tempo foi no Looping, tanto que o pessoal falava que quando eu morresse, iam enterrar meus ossos lá no percurso do Looping. Não dá mais, né? Pior que, acho que lá, aquele exato lugar onde ficava o Looping, se eu não me engano, agora tem um prédio, né? Eu não sei se lá. Eu acho que não é lá, hein? Eu vi umas gravações no YouTube. E a impressão que tem é que aquele cantinho do Looping tá livre ainda. Ah, aquele cantinho, exatamente. Eu acho que tá, porque pelos vídeos deu pra ver até aqueles blocos de concreto onde eram apoiadas as estruturas dos trilhos. Eu não sei como que tá hoje, se mexeram mais alguma coisa, mas pelo que eu tinha visto num vídeo um tempo atrás tava assim, hein? Então, eu tenho pesquisado, né, e às vezes passa na TV, assim, a Globo, né, mostrando jornalismo ali, tem umas câmeras lá. Sei que tem uma parte que tá parecendo uma floresta, né, ali onde era o bumerangue, sabe? Uma floresta. Tem. O que Ali,
Aquela rua que a gente entrava, que era da portaria de funcionários, era a Meireles, né? Isso. Do lado esquerdo daquele córrego, ali é uma comunidade agora que foi tomada, né? Sim, Tomaram de vez. tomaram tudo ali. Uhum. Tomou, eu não sei como que tá mais profundo lá, porque já era o looping, né? Já era a área do looping, ali, as costas do parque. É, porque ali tinha a parte dos ônibus, né? Que tinha aquela garagem. E depois vinha o looping. É, Exatamente. nossa, Tem uma garagem, uma oficina, uma coisa assim, e depois já era um looping, né? Isso. Se eu não me engano, era da empresa Reunidas que parava ali. De É ônibus. isso mesmo. É. É isso mesmo. Nossa, mas cara, tipo assim, chega lá, o dia que eu fui, né, eu não sei que ano exatamente, ali na PC, né, e eu vi aquela comunidade ali, meu, você olha aquilo, você fala, nossa, como mudou isso daqui, cara. Fechou. E não sei como eles não invadiram, né, acho que é porque tem segurança lá, não sei, mas... É porque deve ser, ali já é uma área particular, né? Aquele pedaço da garagem de ônibus acho que é particular. Eles pegaram aquela ruazinha ali, né, do riozinho. Tinha Cara. já alguma coisa, mas não era nada assim. Sim. Agora tomou de vez. E o Aguinaldo, você falou que uma coisa interessante, teve uma vez que a gente tava conversando no grupo, né, galera que tá escutando, a gente tem um grupo do WhatsApp, até o Aguinaldo participou uma época, as meninas estavam falando que trabalhar na área infantil era complicado, e você já gostava, né? Tinha alguma parte eu gostava. A parte ruim? Qual que era? Não, tem. Por exemplo, vamos pensar assim, eu já era pai. Certo. Então eu já tinha um perfil um pouco diferente. As pessoas mais novas tal, queriam ver a curtição, a badalação, as menininhas tal, né? Aquele espírito mais jovem. Sim. O pai já vê uma coisa diferente, a alegria da criança, a criança entrando, pulando, saindo, né? Mas tudo tem que ser bem dosado, né? As crianças, quando iam, por exemplo, Frog Hope, eu achava lindo, olha, é um mini Turbodrop, é aquela molecadinha, como é que é? Eu tô maluco, beleza, legal, no começo. Daqui a pouco você começa a ouvir uns molequinhos, vai morrer! Nossa! Pô, você já começa a ver que nem tudo são flores. É verdade. E aquela molecada correndo, os atritos com os pais por causa de altura. Nossa, isso aí. Isso aí tinha muito. Ô, Aguinaldo, aí era tanto no radical quanto no infantil, né, meu? Aí não tinha privilégio, todo mundo passava por isso, né? Verdade. Eu fiquei sabendo há pouco tempo do podcast, inclusive foi você que me passou essa semana. E eu comecei a ver, eu tô acompanhando capítulo por capítulo, acho que eu tô no 9º, se eu não me engano. E eu já vi gente falando, inclusive acho que numa live, vocês falando sobre essa questão também da altura, né? Isso. Até você comentou de uma visitante que queria ir com um bebê no colo, poxa. Mano, nossa. No bumerangue, Aguinaldo, no bumerangue. Bumerangue. Ela chegou assim, na plataforma, assim, sabe, com a criança no colo, que portão que eu vou? Eu falei, como é que é? Com essa criança aqui. Pode sair aqui do lado aqui, por favor. Pra sair? Eu vou ir no banheiro? Não, é difícil. Não dá, né, Aguinaldo? Aí já tinha umas coisas aí, né? Mas a área infantil, eu gostava, né? Era uma outra visão de parque. Tanto que é um parque dentro de um parque, né? Eu, assim, Aguinaldo, na época que eu entrei no Povo, foi o meu primeiro, né? Que eu trabalhei lá na área lá onde era o Sky Coaster. Do lado do Sky Coaster que ele ficava ali, né? Foi o meu primeiro equipamento. Logo depois eu fiquei no Carrossel. E eu digo assim, eu fiquei no Carrossel, assim, o único infantil mesmo que eu trabalhei. E um dia, eu fiquei num dia de baixinhos na mini barca, aquela barquinha. Eu adorava o Carrossel. Então. Cara, eu não tive muita experiência assim nessa área, mas assim, deve ser legal também, bacana, né? Trabalhar com as crianças ali, né? Não, era legal. Assim, se você ficar muito tempo, aquilo se torna um problema. Porque exige um cuidado absurdo, né? Talvez com crianças que não têm discernimento das coisas. É verdade. Então, você tem que estar no estado de alerta o tempo todo. E a gente tinha
um ensinamento que eles passaram pra gente, né? A repetição leva a confiança leva ao erro. Isso. Quanto mais você repetia as suas atividades, mais propenso a errar você estava. Então, Sim. quando você tem um adulto que tem como discernir uma situação e saber, você fala, olha, não põe o braço para fora, porque você pode se machucar. A criança não sabe, a criança não tem Verdade. ideia do perigo, né? Sim. Então aquilo começa a criar um estado de tensão com o tempo que se manifesta, né, gente? Uma hora você tem que dar uma relaxada, né? Exatamente. E Mas você mencionou aqui o Looping Star, né? O Looping Star, que na época ele era um dos grandes concorrentes do Boomerang, ainda mais quando tinha muito público no parque, né? A fila, as pessoas já iam pro Turbo, pro Boomerang e pro Looping, né? Eram os primeiros equipamentos. E no Looping Star, você estava naquela situação que o Robin... chegou a trabalhar com o Robinho no Looping? trabalhei, Então, ele era de menor na época. então você estava naquela situação que parece que caiu uma árvore no trilho? Você ficou sabendo disso? Não, eu não tava. Nessa época eu não tava, não. Tá. Pelo menos não no dia, né? Sim, que eu fiquei sabendo. Teve uma época lá, não me lembro o ano que foi, que até chamaram a gente lá naquele lugar que faziam as reuniões. Não sei se era no show dos ursos, não sei que lugar foi, que até parabenizaram. E ele tava no comando, parece, né? E ele percebeu que tinha acontecido isso. Eu acho que foi naquelas últimas curvas do looping ali, aquela curva bem fechadona. Tinha caído uma árvore, assim, ela ficou atravessada no trilho. E ele, antes do carro descer, ele conseguiu bater emergência. Tinha como, né? Fazer isso, né? Tinha. Então, Porque ele ia até o final da rampa por tração. sim. Quando ele descia mais da metade do peso dele, aí já era por gravidade, não tinha mais como segurar. Isso, era tipo bumerangue, né? Na hora que... Eu imagino que devia ser próximo da área de frenagem, né? Atrás do polvo. Isso, exatamente. Aí tinha umas árvores ali. Uma estação, acho que da Eletropaulo ali atrás, se não me engano. Isso. Aí caiu lá, né? Ele até foi parabenizado na época, né? Que ele foi bem atento, né? E ali no looping vocês tinham que ser atentos mesmo, né? E outra, uma coisa que eu acho bacana... E não era o lugar de ele estar olhando, né? Nossa, ele é estava verdade. muito atento, porque ali realmente é um lugar... A gente olhava pra frente, pra fila, pros portões, né? Então, cara, nesse caso, Aguinaldo, você acha que foi algum atendente que deu o toque pra ele ou tem algum espelho? Tinha alguma coisa na cabine que ele conseguia ver? Ou não? Se eu não me engano, tinha um espelho, mas não sei se foi isso não. Provavelmente deve ter sido barulho mesmo, porque uma árvore quando ela cai, o tronco faz um barulho muito forte, né? Aí ele olhou pra trás, né? E já teve Pode ser. emergência. Caramba. Nossa, engraçado. Foi, um lugar grosso. E por ele estar operando, ele já era maior de idade, então eu provavelmente eu não tava lá mais. Sim, sim. Ele ficou um bom tempo lá no Looping Star, o Robinho. Até tinha essas brincadeiras. Você falou que foi aquela brincadeira lá, né, dos ossos. Ele não, falava assim, o Robinho, quando sair, vai levar um pedaço do bumerangue. Do bumerangue não, do looping. Do looping. Eu tô querendo voltar lá pra pegar pelo menos umas pedras de lá. Mano. Porque eu tenho um sonho, um projeto que eu até comecei, mas a gente tem que conciliar com a nossa rotina, né? De fazer uma maquete e usar materiais da própria região lá, né? Pedaços de placa para fazer placas pequenas, pedaços de fios para ligar circuitos em brinquedos. Né? Sim. As pedras do looping, eu posso pegar algumas pedras daquela lá, moer e falar, eu tenho um mini parque do próprio looping, do próprio, né? Sabe, né? Com certeza. E assim, será que tem alguma coisa ali ainda, cara? Né? Depois de tanto tempo. Eu acho que tem sim. Deve ter, né? Tem. Esses vídeos que o pessoal costuma fazer visitando aquela área, dá pra perceber que tem algumas coisas. Eu vi até uma lixeira. Eu cheguei a ver esse daí da lixeira. Né? Tem uma lixeira. E tem um outro vídeo que eu vi de um rapaz falando, eu tenho uma lixeira do Play Center em casa, ele levou uma. Caraca, mano. Tem bastante coisa. Aquela área se eu não me engano, era do ambulatório. Sim. Que parece uma casinha toda bonitinha. Aquilo parece que tá em pé ainda lá. Sim, a última vez que eu fui. Eles usam. Eu tava lá. Sim. Mas é bom.
Na verdade, ô, Aguinaldo, assim, a última vez que eu fui, eles fizeram ali onde era estacionamento, tem um colégio, né? Um colégio israelense, né? Foi feito ali. E a casinha do ambulatório permanece, mas em volta, sabe onde era a gerência ali? Onde era a gerência, Sei. já não tem mais nada, derrubaram tudo. E a entradinha ali, o portão. Quando eu fui nessa vez, tinha a placa ainda, aquele PC, sabe, o novo, aquele logo novo, Eu né? sei. Tava lá ainda, mano, quando eu fui. Poxa. Caramba, mano. Eu tô querendo tirar uma hora pra ir lá. Ver se o pessoal juntar, se quiser fazer uma É, no Play Center, pode contar comigo. bom saber. A galera aí, ó, que tá escutando aí, o Aguinaldo tá à disposição aí pra ir fazer um tour. Vamos lá, a gente arruma uns facão, se precisar pra travar o terreno, porque deve ter mato pra Zezé lá. E Mas você eu sabe, acho que a gente ainda consegue achar alguma coisa sim, curiosa, né? com certeza. E tem um lugar ali, o último vídeo que eu vi que o menino entrou foi ali pelo córrego, né? Ele conseguiu passar por baixo da ponte e ele pulou Isso. e entrou ali. Ele conseguiu entrar por trás. Geralmente quando eles passam. A ponte que tem de ferro É, parece que tá estralando, né? isso. Acho que tá bem deteriorada, mas o pessoal passa ali por baixo e vai de boa. Com certeza. E Aguinaldo, no caso do looping, você chegou a trabalhar naquela época? Acho que vocês faziam isso geralmente quando o parque estava cheio, com 2 carros, mano. Como é que era trabalhar com 2 carros? Era bem corrido, né? Porque a gente fazia um pulmão atrás do pulmão. Certo. Tem um pulmão próximo da catraca, que era aquela rampinha. Aham. Então a gente já preparava o pessoal da próxima. Enquanto estava embarcando uma turma, a gente já ia passando o pessoal da próxima. Dependendo do movimento que estava o parque, a gente fazia o pulmão duplo. Sim. Colocava o pessoal nos portões e já mandava o pessoal da próxima viagem. Para Nossa. poder agilizar. O loop rodava muita gente. E era bem rápido. Era muito rápido. E nós tivemos um treinamento uma vez. Nós falamos com o William, falecido William, que era nosso encarregado. Sim, Um cara sim. super bacana. Nossa, eu sempre gostei muito dele. Também, gente boa. E gente finíssima. E nós conversamos, falou, poxa, a gente gostaria de fazer um treinamento com 3 carros, que a gente comentou que tinha dúvida se podia usar ou não, e ele falou, dá para usar, mas tem que fazer um treinamento aí especial para poder fazer a operação. A catraca tinha que descer lá para baixo, para fila. Aham. E a gente falou, a gente gostaria de fazer, e nós juntamos. Foi eu, o Carlos, se eu não me engano, o Sandro, o Danilo. Cara, foi uma galerinha bem animada e nós conseguimos fazer. Caraca. Nós fizemos o treinamento, 3 carrinhos. Cara, loucura. Você acha que 2 carrinhos era demais? 3 Nossa. carrinhos era insano. As pessoas não andavam na fila, elas corriam. Poxa, mano. E chegava a ser inviável, porque o próprio visitante não tinha toda aquela adrenalina para acompanhar o ciclo dos carrinhos, né? Sim, sim. Era muito rápido. O Aguinaldo, assim, eu me recordo que assim, durante o tempo que eu fiquei no parque, né, os 7 anos, eu fiquei mais no Boomerang, né? Fiquei 3 anos lá. E eu peguei aquela época do Lollapalooza, não sei se você tava nessa época do Lola. Peguei o primeiro Lollapalooza que eu peguei. Isso. Então, aí teve aquela coisa de mudar lá, teve aquelas mudanças no parque, né, de célula norte e sul, né? Então a norte era o Boomerang, a sul era o Looping, né? Aí eles começaram com esse negócio de querer competir, cara, na catraca com o Looping lá no Boomerang. Aí o que eles fizeram? Na hora que a gente, tipo assim, a pessoa ficava no portão ali no Boomerang, né? Eles queriam que ficava mais outra galera atrás. Na hora que abria a trava do Boomerang, saía aquele pessoal, já abriu o portão junto. Você tinha que abrir junto. Assim, a trava, abre o portão, já levanta, já vai. Mano, uma correria intensa ali, sabe? Mas não tinha como, né, meu? Porque o Looping Star, mano, não dá. A fila... É porque se você parar pra analisar, o Looping ele já tinha uma vantagem que ele tinha 2 carrinhos. Né? Isso, verdade. Então, e o Boomerang, o ciclo dele era diferente. Ele ia e depois voltava. Isso, na hora que Se eu não me engano, o percurso dele acho que era maior, era mais demorado do que o Looping já. E era um carrinho só. É verdade.
Verdade. Mas o bumerangue, o atrativo dele, eu acho que não era a velocidade do atendimento. Ele era uma montanha-russa com 2 loopings, looping invertido, É, o espiral ali, né? voltar de costa. É fantástico. A fila com borrifador de água. Verdade. Era um negócio bem mais sofisticado, né? É. O E no looping caso, era o papa-fila. é, era papo fila. Tanto é que uma vez, né, que eu não sei o que Tá eu fui vendo? fazer. Eu tava, acho que eu tava indo pro almoço, mas eu fui dar uma volta na área do looping lá, passei em frente, tava um dia de parque lotado, e você não via a fila do looping parada. Era só Não. movimento, né? O pessoal É. toda andando ali. E dava problema, por incrível que pareça, era um problema isso. A velocidade do looping. Porque É. criava espaços na fila Uhum. e tinha os espertinhos que mergulhavam por baixo das traves e furava a fila. E dava briga, isso direto. E a gente Nossa. falava, pessoal, não pare na fila, preste atenção na fila, o tempo todo alertando. Aí sempre ficava, você olhava aquele monte de espaço. Aham. Era complicado. E assim, ó, o Aguinaldo, eu tô frisando no looping, né? Porque meu looping era, né, um dos maiores brinquedos que teve lá no parque também, né? Famoso pra caramba. A gente posta na internet e a galera fica doida, né? E assim, eu vi um vídeo uma vez, o operador falando assim, tem que levar. Lá tinha que levar tudo. Não deixa nada na plataforma? Não deixava é? nada na plataforma. Por quê? No começo, as pessoas deixavam as coisas do lado direito. Certo. Câmera, máquina fotográfica. E, se eu não me engano, deve ter tido algum incidente que o operador subiu. Ele tinha uma espécie de degrau na beirada da plataforma, Sim. que é onde tinha as travas, né? Para abrir era uma barra que acionava as travas para abertura. Certo. Então eu acho que o operador deve ter subido ali, é costume, para orientar o pessoal do outro lado que estava se preparando para a próxima viagem. E nessa talvez tenha chutado sem querer alguma coisa, e se eu não me engano foi alguma coisa desse tipo. Né? Ou deixaram alguma coisa do lado esquerdo. Porque se você Sim. deixar do lado esquerdo, você está deixando no pé de quem está ali, né? Da pessoa que vai para a próxima viagem. Verdade. E depois eles falaram que realmente tinha que levar. Tinha que O que levar a gente falava era para não levar máquina fotográfica na mão. Aham. Coloca no bolso, alguma coisa, porque você não vai conseguir segurar. Na época não tinha celular, né? O celular era um item de luxo. Sim. Apesar do peso também, né? Que era tijolo praticamente. É verdade. Mas esses itens eles pediam para ou deixar com alguém na fila, do lado de fora, ou pelo menos colocar no bolso, né? Numa bolsa, alguma coisa assim. Então, lá no Boomerang, eu acho que a orientação para as pessoas deixar as coisas, né? Aí depois da faixa amarela, eu acho que era por causa da situação de querer pegar, né? Porque eu já vivi muito isso lá. Caiu o meu óculos lá, a gente não pode parar a operação. Entendeu? Então, Sim. por quê? Por isso que a gente falava, ó, pessoal, bolsa, óculos, boné, deixa do lado esquerdo, atrás da faixa amarela. Só que tinha um problema aí. Em dias de correria, cara, vou falar a verdade pra você, teve um dia que eu cheguei a pisar num óculos, cara. Eu pisei num óculos, não era de sol, era de grau, mas a pessoa acho que nem percebeu que eu pisei e levantou, pegou naquela emoção quando sai, né? E nem voltou, não falou mais nada. Mas assim, depois eu acho que o Boomerang mudou isso daí. Depois de 2005, assim, sabe? Mudou. Aí acho que teve que levar ou colocar sei lá, alguma coisa pra eles colocar lá no canto, não sei. Mas, a operação dos brinquedos, eu lembro que naquela época, principalmente acho que por causa de um acidente que teve no Turbo Drop, não foi nada grave, mas eu acho que resolveram fazer algum estudo dos brinquedos, se tinha manual operacional e tal. E a gente falou, olha, os brinquedos não tem um manual operacional pra gente, pro operador, é uma tradição oral. O encarregado ensinou aquele operador ele vai ensinar o próximo, que vai ensinar o próximo. Esse processo pode ser que se percam algumas informações importantes, né? Pode ser que tenha negligência de alguns procedimentos. Então a gente começou a fazer esses manuais e era um engenheiro, eu não lembro agora o nome dele. Porque ele até me falou que nessa época
o Turbo Drop ele era 3G. Ele acelerava 3 vezes a gravidade. Certo. E o filho dele, acho que deu uma consultoria, o filho dele era médico, e disse para ele que essa gravidade era perigoso, ter deslocamento de órgãos internos. Sim. E eles alteraram isso, eles buscaram essas informações com o fabricante, né? E eles falaram, não, acho que realmente não pode, isso aí não é o padrão, né? Então começaram a fazer o manual dos brinquedos, principalmente os mais radicais. O Looping mesmo era um que não tinha manual também. Ô, E uma Aguinaldo, coisa que a gente sempre fazia, quem ia passar na catraca atravessava o trilho. Era Isso. uma passada maior do que o passo humano normal e era Aham. muito perigoso. Então aí começaram a estabelecer o quadro mínimo de operadores. Porque dependendo da quantidade de pessoas Sim. para operar o brinquedo, às vezes quem estava na plataforma atravessava para passar a catraca, o pessoal da catraca. E foi Caramba. estabelecido negativo. O quadro mínimo de operadores do Star são 3: operador, plataforma e catraca, para não ter que pular. Nossa, lá no Boomerang a gente atravessava também, mas só quando a aranha estava acoplada já, né? Quando ela estava acoplada, a gente pisava nela. Mas assim, galera, só deixando claro, a aranha é um aparelho lá que puxava o Boomerang lá pra cima. Então, você mencionou essa situação aí do Turbo, ele mudou mesmo, ele mudou um pouco, e será que foi por isso que os brinquedos, por exemplo, o Crazy Dance, eu trabalhei no Crazy Dance, não sei se você lembra desse, o Eu Crazy. lembro, mas eu não trabalhei. Eu tô lembrando agora de um outro brinquedo que eu trabalhei, que você perguntou no começo. Sim. É um que ficou pouco tempo, era o Flight? Zero G. Zero Não. G, que a gente chamava, né? Que na verdade era um brinquedo que tinha tido um acidente um tempo antes, alguns anos antes, Ah, quando ele era o Space Loop, se não me engano. sei. Eu sei. Que tinha um parecido no Hopi Hari, que acho que é o Montezum, se não me engano. Não é Montezum. É o Hecatombe. É o Hecatombe. Isso, é o Hecatombe. Eu operei esse também. Pô, bacana. Então, Eu me lembro desse daí. era loucura esse brinquedo também. Pena que ele ficou pouco tempo, né? Acho que ele deu problema de novo. É igual na nossa época lá, o Flight Commander. O Flight Commander nem chegou Sim. aqui na catraca, ele ficou pouco tempo, quebrava direto. Mas era... Quando eu entrei ainda tinha o Flight ali Isso, entre o Castelo dos Horrores e o Magic Motion, né? então. Vivia quebrado. Quebrava direto, cara. Direto. Então, ô Aguinaldo, você falou daquela situação do Turbo. Será que foi por isso que, por exemplo, o Crazy Dance antigamente, né? Quando eu trabalhei nele, eles falavam que era o Crazy italiano. Ele subia os braços, né? Tipo polvo, e ficava girando as Certo. navinhas assim e a plataforma. Mas o Crazy Dance do final agora do Play Center, de 2010, 2011, assim, ele não subia, ficava só embaixo, tipo esses parques que tem itinerantes. Será que foi por causa disso também? Não sei do Crazy Dance, mas o do Turbo, eu lembro que foram bem específicos. Vamos mudar a força de gravidade dele. A aceleração de gravidade dele, eu acho que foi mexido para 1G, que seria praticamente queda livre, né? Sim, e era bem mais forte naquela época. Sim, era muito mais forte. Sim, nossa. Depois esse último turbo agora, o que ficou com aquela parte laranja, né? Todo laranjão, era bem diferente. Nossa, nem comparava. E assim, o Agnaldo, só a última curiosidade sobre o looping. Você se recorda como é que era que operava ele? O que você tinha que fazer ali no comando? Você se lembra? Quando o carrinho chegava na plataforma, Sim. ele tinha muitos sensores. Era um sistema autossuficiente, assim, incrível, cara. Porque o carrinho chegava na plataforma, acionava o engate. Ele tinha 2 engates em cada ponto, então cada vez que ele chegava, ele virava um pouco e já acoplava no carro. A gente apertava o start. Sim. E ele ia por conta própria. A única coisa que a gente fazia quando o carro chegava na plataforma, acionava o botão das travas. Que era uma barra de cada lado, de ponta a ponta da plataforma. E o que abria as travas era um pino lateral. Então essa barra apertava esse pino. Sim. E abria as travas. E nós escutamos um pouco por causa dessa barra, né? Que tinha o teste do coração.
Os mecânicos odiavam, cara. O pessoal não tinha o que fazer, às vezes tava parte tava meio quieta, o dedo escorregava naquele botão de abrir as travas, Nossa. aí era. O nego batia a cabeça lá no teto, na plataforma, e falava, o teste do coração. Nossa, mano. Mas quem que abriu o portão? Você tinha, é automático? Como é que é? Tinha um botãozinho que abria o portão também. Ah, Mas depois que ele abriu, quando ele fechava, ele já travava sozinho. que bacana, cara. E o farolzinho lá naquela época lá é automático. Na hora que descia. Automático. É um relé. É que nem esses de bicicleta. Quando você começa a se movimentar, ele acumula energia nesse relé, Uhum. como se fosse um alternador, e ele converte aquilo. Tanto que quando o carrinho parava no freio, na área de frenagem dele, já apagava. Porque não tinha mais aquela velocidade suficiente para gerar energia. Nossa, cara, quantas vezes eu vi esse trajeto do looping ali quando a gente trabalhava no Polven. Lembra? Nossa, e aquela barulho. Nossa, toda hora. Barulho incrível. E a freada dele, né? É, a freadona. A freada dele é da hora, aquela freada. Nossa, meu Looping Star mano, é muito da hora, cara. Todo mundo ia fazer teste lá, né? De manhã, Ah, pra liberar o brinquedo. Uma delícia aquele trajeto, cara. Aquela curva ali, aquela última curva dele, mano, né? Deitadona assim. Parecia que você ia bater o Sim. braço nos ferros, assim. E o pessoal brigava. Um dos problemas da gente colocar uma fila atrás da outra, mão duplo, é porque o pessoal tinha medo de ir no primeiro carrinho. Olha. E falava, não, eu não quero ir lá na frente, eu tô com medo, eu vou no último. E o último é o que dava o chicote, né? Era o pior de todos. Verdade. A gente tentava de todo jeito convencer o pessoal. É igual acontece, um dia eu tava conversando com um amigo sobre a Montezum, né? A do Hopi Hari. E ele falou assim que tem esse esquema também, né? Dependendo do lugar que você vai nela, né? Você sofre Sim. mais, né? Uma coisa que eu aprendi no looping, que quando você... Ele é um brinquedo super simples, super tranquilo. Apesar do medo, dá uma impressão de que é algo extremamente radical. Você tá virando de cabeça para baixo e tal, mas... Uma coisa que eu aprendi que dava realmente muito medo, você ficava... dava até um frio na barriga, é você dobrar os pés para baixo do banco, tirar o pé do chão. Nossa. Que aí você ficava solto assim, dava a impressão de que você estava mais solto e realmente o negócio era complicado. Caraca. E ficava bem mais gostoso. Caramba. Tinha gente lá que falava que o looping, na verdade o looping você podia até com a trava, né, aberta, porque na hora da gravidade ali, né, você não... Entendeu? Energia centrífuga mundial sempre manteve, você no fundo do banco, né? Uhum. E, Aguinaldo, na sua opinião, qual era o melhor brinquedo para trabalhar? Na sua opinião, assim. Poxa, isso aí você... Eu acho que dá pra a gente dividir isso em tipos de brinquedos, em tipos de emoções, né, que você podia sentir ao operar um brinquedo. Certo. Quando a gente entrou no parque, a gente tinha uma dinâmica para destravar aquela sabe, aquela timidez. Você tá no parque de diversões, né? Você tem que dar um certo... ser um pouco mais extrovertido. Isso, verdade. Eu passei por essa entrevista, essa integração. Foi um processo muito legal, muito edificante. Eu mesmo sempre fui muito introspectivo. Mas o que me mudou de vez foi o povo. O contexto em que eu entrei no parque, o que me destravou de vez foi o povo. Porque eu peguei Crazy Days, aquela equipe de moto ali do lado, o povo, que você tem muito mais proximidade das pessoas. Sim. Você vai lá, fecha o cinto da pessoa e volta para a cabine para operar. Você conversa com as pessoas. Isso. Né? Aí você tinha o banho de espuma do lado, um monte de coisa acontecendo. Então eu tenho um carinho muito grande pelo povo, porque ele realmente teve essa função para mim. Muito legal isso. Então, Aí tem como visitante, se você pensar como visitante, eu lembro até hoje, um dia que eu comecei a dar apoio no Magic Motion. A Eveline estava operando e ela falou, eu vou te ensinar, me pediram para ir para lá que ela me ensinar.
Ela falou, tá bom, então a primeira coisa que você vai fazer, você vai participar uma vez do brinquedo. Que era a cadeira do cinema 4D que você falava. Aham. E como visitante eu adorei. Aquilo foi incrível pra mim. Tanto que quando eu saí, ela tava rindo de orelha a orelha. Ela sabia o que eu tava sentindo. Nem eu sabia que eu ia sentir aquilo. Foi uma. E, assim, nós não trocamos uma palavra. Ela olhou pra mim rindo e eu falei, é verdade. Ela sabia o que era. Então, foi um tipo diferente de brinquedo. Quando eu operava o brinquedo e eu via as pessoas passando por aquele mesmo processo que eu passei, Aham. eu tinha uma conexão com aquelas pessoas que só quem é operador sabia. Sim, sim. Você tá vendo um mundo de dois olhos diferentes. Com certeza. E tem o terceiro, que é aquele brinquedo que você se sente em casa, sabe? Que é aquele que é a sua alma gêmea, que é o looping. Pra mim sempre foi o looping, né? Ah, Então entendi. são brinquedos diferentes que me deram coisas diferentes que não dá pra escolher entre um e outro. Ah, sim, não dá pra escolher. E até se Não mencionou dá. a questão do povo, o povo também, eu tenho muito carinho, porque foi meu primeiro, e quando eu comecei eu era muito tímido, cara. E quem. Eu até falei uns episódios atrás que o Samuel, na época, né? Era menor lá. Ele chegou e Sim. falou: vamos perder a timidez aí, cara. Você tem que falar as normas, tem que falar. Aí você tem que falar, E era pô. norma pra Dedéu, né? Mano. E todo mundo olhando pra Eu você. acho que eu acho que eu fui espirrado do povo, sabia? Sério, mano? É, porque tinha o Castelo dos Horrores do lado e eu Ah. ficava. Nossa, depois que eu me soltei de vez, comecei a brincar muito, né, pra animar o pessoal, eu fazia muita brincadeira, eu ficava imitando o Bacon. Né, e um dia, aí de repente, com 3 meses que eu tava no povo, o William falou: Ó, você vai pro Loopstar. Eu falei: Nossa, mas posso? Eu falei, pode. Porque tinha aquelas regras, né? A gente era atendente, tinha categoria A, B e C. Você entrava como C. O cronograma era: com 1 ano você passa para B, com mais 1 ano você passa para A. Isso. Com 3 meses eu já tinha passado na experiência e o William me mandou para o equipamento B. B ou A, que era o looping. Eu até perguntei: Nossa, mas eu não tenho que ser atendente B para ir para lá? E ele falou: Não, pode ir, tranquilo. Só que depois de um tempo, Ah. um rapaz que trabalhava no Castelo dos Horrores chegou em mim e falou: É você que é o fulano? Eu falei: É, sou eu. É você que fica imitando o Baby? Eu falei: Era eu. Ah, tá. Pô, você acabou com a minha vida. Eu falei: Por quê? É porque eu tava tentando fazer as pessoas tomar susto lá dentro e elas ficavam rindo. Pô. Porque o som do povo dava pra ouvir dentro do Castelo dos Horrores. É verdade, ficava bem do lado. Então eu acho que pediram a minha cabeça lá. Falaram: Mano, tira esse cara daqui, porque ninguém tá se assustando. Ai, mano. Mas foi bom. Cara, ali no povo, Aguinaldo, eu trabalhei com você um tempo, eu não sei quanto tempo a gente trabalhou junto, mas ali é cada equipe engraçada que passou, né? Você lembra, né? Nossa, era demais. É o David, né? O David, lembra do David? Lembro, David. Tinha o O Samuel. Samuel. Mano, eu trabalhei com várias pessoas bacanas ali. Tinha o Jean. Eu vi. Você lembra do Jean? Lembro do Jean, magrinho, né? Baixinho. Ele chegava, ele falava assim, tchu, gatinha, no comando. Ó, quer ver um outro que eu vi também hoje? Inclusive, eu assisti, eu ouvi hoje o podcast com ele, que vocês fizeram, o Silvio. O Silvio Ribeiro. Nossa, gente fina demais. Muito 10. Samuel tinha 2, né? Tinha o Samuel. Ele entrou com a camisa. Tinha o menor. O menor e o outro Samuel. Verdade. Isso. Ele é do povo também, na época. Muita gente boa. Trabalhei com eles no Looping também. Ah, sim. Era muito bacana. Além dessa parte aí da brincadeira, né? Ah, você tá deixando as pessoas aqui, fazendo as pessoas dar risada com a imitação do Baby, mas aí acho que foi por mérito também, né, meu? Você trabalhava bem no povo e, né, e foi pro Looping porque é por mérito. A demanda era grande também, né? Foi uma época que entrou muita gente, porque o parque naquela época tava crescendo muito. Verdade. Tava dando muito certo. Eu lembro que entrava muita gente. Sim. E aquela época lá foi uma das melhores, assim, né? Depois começou a decair, né, assim, 2002, de 2000 pra lá começou a ficar estranho o negócio, mas aquela época ali... Foi.
Show de bola. E ô, Aguinaldo, você passou por alguma situação tensa nesse tempo aí que você trabalhou no parque? A mais Passei. tensa, assim, que você lembra? Olha, teve duas situações bem complicadas. Uma foi É, o pessoal. Tinha uma galerinha que tinha ido pro parque que não podia beber, né? certo. Lá era proibido bebida alcoólica. Então eu acho que lá fora, o pessoal, pelo menos um deles, juntou um monte de garrafa e deve ter mandado tudo pra dentro de uma vez. Falou, Nossa. já não posso beber lá dentro, né? Vou beber aqui fora. E deve ter enchido o caneco. Quando chegou lá dentro, aí eu acho que fez efeito. Puxa. E o cara foi arrumar encrenca lá na fila do Luke. Chegou lá e começou a arrumar encrenca, começou a xingar o operador da catraca. Não lembro se era o Samuel. Eu não me recordo bem. E eu lembro que eu tava na cabine. Tava operando. Certo. E eu desci, fui tentar conversar. Cara, não teve jeito. Ele começou a colocar o dedo no meu peito, empurrar e bater e falar. E eu falando, não põe a mão. Não Puxa. encosta. Até que foi vários minutos tentando dialogar. E até que chegou a hora que ele começou a me agredir, me deu um murro no peito e aí não deu certo. Aí Oh, a gente foi para as vias de fato, rapidinho separaram, mas foi uma coisa que eu fiquei muito chateado. E uma outra foi uma ocasião que o rapaz, na hora que o carro estava chegando na plataforma, é. não sei o que passou na cabeça dele, ele pôs o corpo para fora, tombou para fora e enfiou a mão onde ficava a trava, Nossa. o pino da trava. Só que quando chega ali, entrava com 1 centímetro de folga. E saiu esmagando o dedo dele de ponta a ponta. E a gente tinha um sinal. A gente trabalhava muito com sinais, porque a cabine era fechada, era muito barulho, né? Aham. E a gente tinha um sinal que a gente levantava o punho fechado, significava que era para abrir a trava. Certo. E o pessoal levantou a mão para mim e eu, pum, dedo na trava. Não lembro se era o Carlos, e acho que era o Carlos. E ele fazendo sinal, gesticulando, eu tentando entender aquilo e não tinha uma comunicação, né, pré-estabelecida para isso. O cara enfiou a mão no vão da trava, não tem como você falar isso. Até que eu vi que todo mundo, o pessoal apontando assim e eu apertando a trava, achava que não tava abrindo, né? Na final das contas o cara tava com a mão lá e eu tava apertando o botão da trava e tava apertando a mão dele. Que já Nossa. tinha bagaçado tudo, né? Caraca. E depois disso nós começamos a falar dos procedimentos. Acho que foi daí que começou essa ideia de criar os manuais operacionais, desenvolver uma linguagem melhor de comunicação, né? Sim. Mas foram duas situações bem tensas, né? E a gente ficava triste por causa disso. E os visitantes sempre tinha alguma novidade, né? Principalmente naquelas festas que tinha, né? Noturna. Eu trabalhei numa das festas. Sim, E o bumerangue. eu não peguei nenhuma. Meu Deus, o bumerangue, cara. Você lembra a trava do bumerangue, né? Abaixava aqui assim, né? O colete. Mano, ali era uma briga, cara. Direto a gente falando, pessoal, não levanta o braço, porque podia bater no espiral, né? O braço da pessoa. Aí, o cara lá na rampa 2, no lift 2, me tira metade do corpo pra fora, cara. Mano, quando eu olhei aquilo, eu falei, mano, eu não acredito. Ele vai cair do negócio. Mas chegou a bater no braço dele. Aí falamos um monte pra ele. E tinha várias situações, né, Guinaldo? Por exemplo, o povo que a gente trabalhou. Lembra? A guarda é a parada total do equipamento. Sim. O que você entende disso? É pra esperar parar, né? Não, o negócio então parece que tá pulando já. Você já tá abrindo já. Já tá pulando. Mano, meu, era incrível. Né? E por incrível que pareça, era o que eu ia te perguntar, né? Você já acabou respondendo, né? Eu ia perguntar a você como é que você lidava com essas situações, né? De adversas, né? Tipo, gente furando fila ou peitando você. Mas você era bem calmo, né, Aguinaldo? Eu trabalhei com você, eu percebi que você era calmo. Eu era muito calmo. Sempre fui muito assim, né? Meio Uhum. talvez até pelo tamanho, baita de um brucutu, o pessoal acho que olhava, não era muito de conversa, mas o pessoal da fila também ajudava, né? Sim. Falava, ó, o pessoal furou fila. Se eles reclamavam, se você não fizer nada, não falar nada, eles não vão sentir que tem alguém ali representando eles, né? Vai chegar todo mundo injuriado lá na frente.
Sim. Mas quando eles falavam, ó, fulano tirou a fila, então a gente falava, ó, vai parar o brinquedo. Vai parar o brinquedo, não vai andar. E a gente metia o dedo no botão de emergência, desarmava o sistema em geral e ninguém brincava. Até que o cara saía, e aí a fila, e aí todo mundo vibrava, né? Ó, deu Cara, certo. Então o pessoal se ajudava, né? é incrível, ó. Todas as entrevistas até agora do podcast, você vai escutar muito isso. A nossa arma, né, o microfone, vai ficar parado enquanto os 3 ali não sair. Mano, Exatamente. já era melhor, Muito isso. né? É, Viu? funciona muito no dia a dia nosso, né? Sim, sim. É, E no um tempo caso. atrás eu peguei um ônibus que tinha uma pessoa sem máscara Aí, dentro do ônibus. Eu falei, olha, vai parar o ônibus. Ah, mas falei com o cobrador, falei com o motorista, falei, vocês não vão fazer nada? Não, que não sei o que. Peguei o celular, comecei a tirar foto do motorista, do cobrador, tirei Sim. foto da pessoa, falei, olha, eu tô entrando no site da SP Trans, aí parou o ônibus. aí, tá Enquanto a vendo? pessoa não sair daqui, ou põe a máscara, né? Tem que saber, tem um limite as coisas. Até que a pessoa se viu e falou, pô, velho, ele foi, colocou a máscara e seguindo viagem. Tá vendo? É igual a situação também, né? Da situação da. Por exemplo, quando entra mulher grávida, né? Já aconteceu isso aí no ônibus que eu tava. Se ninguém der Sim. lugar pra ela, não vai seguir viagem, eles vão ficar parados. Exatamente. Não vai. Entendeu? É uma arma, é a união, é uma arma, né? Sim. E todo mundo que tava ali pra se divertir junto. É bacana, você vê que tem muita coisa que a gente leva, né, pra vida, né, Aguinaldo, do Play Center, né, mano? Muita coisa que a gente aprendeu lá, né? E é muito. Nossa, tá dando um saudosismo tão gostoso, cara. Uma nostalgia esses dias que eu tô ouvindo podcast. Alô, som, teste. A gente vai liberar o Alô. equipamento, galera. Beleza. Informamos que esse equipamento não é recomendado para as restantes pessoas portadoras de deficiência física, mental e cardíaca, aerofobia, acrofobia. Tá bom? Caramba. É bem que você lembra bem, hein? Tinha bastante coisa ainda. Eu tô começando agora, vamos ver se eu lembro mais alguma coisa depois. Era legal, cara, nossa, era muito gostoso. Com certeza. E no caso, assim, depois que você saiu, você chegou a ir brincar muito lá no parque ou você não voltou mais? Nunca mais voltei. Eu não voltei porque a correria era muito grande, circunstâncias muito adversas, né? Eu saí de um lugar, eu me mudei e tal, depois eu voltei. Então foi indo, e chega uma hora que você não conhece mais as pessoas que estão lá, fica meio estranho, né? Eu criei muito vínculo com as pessoas, Sim. com os amigos, né, do parque. A gente era uma família família enorme. Verdade. E era tão grande que você não conhecia todo mundo. Tinha muita gente da área 2, área 1, pessoal da portaria, a gente não conhecia todo mundo. Era muito. O quadro de colaboradores do Play Center era uma verdadeira cidade, né? Sim, sim. Tanto é que, por exemplo, a galera que trabalhava mais lá na área do Boomerang, né? Ali do Cataclismo, ali, às vezes nem conhecia o que trabalhava no Magic, no Looping, né? Sim. Só de vista, né? No refeitório, na entrada. Assim. Na mesa, no bate-papo ali na hora do intervalo do almoço, a gente tava descansando, que a gente às vezes tinha um pouco mais de contato. Mas no dia a dia era muito difícil. Então, e eu. Perdão, por eu ter essa facilidade de me relacionar mais com pessoas, não com o parque em si, eu acho que conforme foram saindo as pessoas de lá, eu falava, poxa, fulano, você tá? Ah, não tô mais. Ah, como é que tá lá? E o pessoal falava, não, ciclano saiu, fulano saiu. Parece que vai desanimando um pouco, né? Parece que não é mais a mesma coisa. Mas eu me arrependo de não ter ido, né? Tem grupos que às vezes a gente quer reencontrar os amigos. Eu até falei, quando eu saí do grupo, não dava para administrar as mensagens, que eu tava em 4 ou 5 grupos diferentes. Eu falei, olha, cara, se tiver uma reunião, me avisa privado, eu tô dentro. Né?
Aham. Então, esse laço que a gente tinha com as pessoas teve. A gente não era o parque só que proporcionava isso, era o convívio, a interação, né? E esse tipo de coisa a gente carrega de diversas fases da nossa vida, né? Eu tenho um Sim. grupo de colegas do quartel, que é anterior ao Lula Play Center. Tem pessoas incríveis que estão no grupo também, né? E a gente sempre está se relacionando, sempre está marcando encontros. E é uma coisa que às vezes, o que sobra? Saudosismo. Vai voltar? Não vai. Mas tem uma parte daquilo dentro de você. Aprender a admirar a alegria das pessoas. Um operador que não gostava de barulho de gritos, eu não conheço. Aquilo era música pra gente. Você escutar toda aquela vibração dos visitantes. Aquilo era um mantra pra gente. Aquilo era O contagiante. pessoal tá alegre. O pessoal tá feliz. Sim. Nossa, felicidade. A gente se sentir feliz com a felicidade dos demais. Era muito bom. Tá. Perfeito. Então, mas era contagiante. Aquela situação assim, por exemplo, da barca. Esses dias eu vi um vídeo da barca, né? O operador, bota pra subir mais alto. A galera, todo mundo gritando ali, cara. Aquilo era contagiante pra gente, né, Ignaldo? Nossa, demais. Demais. Era muito gostoso. E quanto mais o pessoal gritava, mais eles eram recompensados, né? Sim. Eu lembro até hoje, a primeira vez que eu cheguei lá, eu falei no microfone, falei, ó, se chegar alguém aqui, nessa plataforma, turma aqui, e gritar, mas gritar que ninguém nunca ouviu na vida, vai dar 2 voltas. O pessoal não acreditou, né? Mas aí teve uma galerinha lá no fundo que eles estavam gritando. Então eu falei, meu, só falta esse pessoal chegar aqui e fazer toda essa vibração pra plataforma. Entraram no carrinho, eles fizeram o trajeto assim que o pessoal olhava de lá de fora. Nossa, esse pessoal, o que tá acontecendo? O carrinho tá caindo, estão gritando que nem louco. E eu vi, falei, poxa, o pessoal tá detonando, cara. Chegaram na plataforma, aí tinha aquele período do engate do carro, tava uns 8, 10 segundos. Foi o tempo pra parar, olhar pra todo mundo, não abrir as travas. Fiquei olhando, e eles olhando pra mim, aquela carinha de coitados, né? Vai deixar mesmo? Não acredito que vai deixar. Aí travou o carrinho, eu falei, e agora o que eu vou fazer? Era um botão do lado do outro, eu vi o verdinho, mandei o carrinho de novo. Nossa, aquilo ali. A alegria que você via no rosto dessas pessoas não tinha como você descrever. Verdade. Não tem até hoje. Só quem passou por aquilo. Sim. E o que você sentia nessa situação era igual quando a gente sentia ali no... Por exemplo, você estava no polvo, que tinha aquela luz piscante lá, o strobo, né, que fala. Isso. Você coloca uma música, cara, um crazy dance, um polvo, um double shock, e a galera, aí você fala assim, cadê o barulho? E fica piscando aquilo, a música, aquela iluminação. Cara. Tinha uma galera que faltava derrubar fogo, né? Meu... Você via o bichinho chacoalhando assim, que vai cair, meu. Nossa, era demais. Tava naquela época que caiu um braço lá, mano. Você lembra disso? Que ficou raspando? Eu tava, mas eu não tava no brinquedo. Eu tava. Eu acho que no looping. Nossa. Me falaram, meu, desceu um braço do povo. Meu Deus. Mas ficou um tempão parado, né? Até pintaram ele. Isso, fizeram uma pintura nova. Imagina o barulho, hein? Nossa, imagina, né? Plataforma toda de metal, né? Cara, era. E aqui na história. Pra finalizar a entrevista, qual a situação mais engraçada que você se recorda que você passou? Mais engraçado? Deve ter várias, né? Mas tem um que você lembra aí. Cara, eu vou passar primeiro uma emoção. Vou te dar duas coisas. A primeira, que acho que foge dessa pergunta um pouco, mas uma coisa que eu acho que faltou frisar. Sim. A união e a cumplicidade dos colaboradores. Não verdade. tinha diferença de fulano é da operação, ciclano é de A e B, de alimentos e bebidas, conservação, né, falaram muito, eu já vi falando o pessoal do Edson, o Silvio falando do Edson até, que era da conservação,
E ele Isso. falando, poxa, eu tava no banheiro, tal, como visitante, e eu vi aquele cara fazendo aquele serviço com tanta dedicação, com tanta alegria. O Edson, eu ouvindo o áudio do Silvio, eu pensando, cara, ele deve estar falando do Edson. Não é possível. Porque o Silvio trabalhou na área 3 com a gente, Isso. e o Edson vivia ali, e a gente gostava muito, não tinha as tiazinhas também da limpeza, né? E eu falei, é o Edson, não é possível. Eu falei, pum, é o Edson. Eu sabia, a gente se conhecia, sim, todo mundo interagia. Isso. Nós éramos iguais, não tinha diferença Não mesmo. o fulano é da operação, ele é melhor. Não existia isso. Essa Não. cumplicidade era desde o pessoal lá da portaria até o pessoal da limpeza, né? Revezava todo mundo no que precisava, todo mundo se ajudava. Então isso é uma coisa interessante. E aí vamos para sua pergunta, a parte engraçada. Sim. Eu acho que, cara, os batismos não tinha como não lembrar. Cada brinquedo tinha uma. É verdade. Eu lembro que mandaram buscar a capa do Magic Potion Nossa. no fechamento. Né? Teve uma colaboradora que a gente gosta muito do nome dela, mas tinha um vizinho que estava visitando, colocou um óculos e pediram para ela acompanhar ele no inteiro como se ele fosse cego, né? Até ele chegou no banheiro, na porta do banheiro, ela falou, não, que isso? Não dá. E no Looping Star, o que a gente fazia lá era regar os pneus, né? Os empurradores. Quando o carrinho chegava na área de ferragem dele, ele era empurrado a plataforma por uns pneus que ficavam rodando, né? Passava em cima do pneu, o pneu ia direcionando ele pelo trilho, mandando até. E a gente falava pro pessoal, olha, esses pneus, se eles esquentarem muito, eles ficam meio emborrados, não empurra mais o carrinho. Então tem que regar, tem que molhar, né? E aí tinha aquela plataforma que passava bem de frente da fila, e até lá do outro lado, chegava na lojinha, os empurradores de lá até na plataforma, e tinha um regador. E o cara ia lá com aquela calma, regando os pneus do Looping. Meu Deus. Era demais, as pegadinhas eram as melhores. Era mesmo. Tanto é que quando eu entrei, falaram pra mim encapar a roda panorâmica. Buscar pó de energia na piscina. Teve um que foi. Era muito engraçado isso, né, Aguinaldo? Era muito bacana. Era muito bacana. E no final das contas, o pessoal passava por aquilo, era uma cerimônia ali de vai iniciando, né? Sim. E passava pro próximo. Aí todo mundo levava numa boa. Não tinha remorso, não tinha mágoas. Nós éramos muito unidos. Eu aprendi muito no Play Center. Eu acho que me ajudou no meu crescimento pessoal. E eu trago boas recordações que, nossa, vão ficar pro resto da vida. Com certeza. Igual eu mencionei pro Neubert, né? Logo ele vai participar também. Gente boa pra caramba. Falei pra ele lá, era aquela situação, né? Você tava num equipamento que era procurado pelos visitantes, né? Mas assim, o brinquedo era um top, né? Mas os que trabalhavam lá era tudo igual. E quando tinha um amarelo 15 ali pra ajudar o companheiro, né? Lembra das brigas? Lembro. Né? Era equipe. O SPO, todo mundo falava, eu queria ser SPO, queria ir pra SPO. Mas era uma bucha, né? Sim. Era uma baita de uma bucha. E na hora que precisava, a gente ia junto, não tinha conversa. Eu não sou SPO, mas eu tô vendo o cara sozinho lá embaixo, no meio da fila, né? A gente chegava junto, fazia um corpo, né, maior, um volume, e falava, aqui não. Aqui a conversa é outra, aqui é pra brincar. Sim, então sim. todo mundo se ajudava. Com certeza. É isso aí, galera. Esse foi o Aguinaldo aqui no nosso podcast. Aguinaldo, agradeço de coração sua participação, viu, no podcast. A gente até pede desculpas aí se teve alguma falha no áudio aí, mas é que acontece, né? Sim, sem problema. Mas igual lá no parque, né? Tinha uns brinquedos que às vezes quebravam também.
uns choques no dente. Dia de chuva, nossa. Nossa, o Luquinha acho que ele faltava um aterramento e dava choque no dente. A gente tava operando e falando, né? Faz parte. Faz Mas parte. eu que agradeço a oportunidade de estar compartilhando com vocês um pouco uma pincelada, né? Das lembranças que a gente tem. Sim. E preciso agradecer também por essa iniciativa de vocês, que é incrível, fantástico. Esses últimos dias dessa semana que eu tomei conhecimento da existência do podcast, comecei a escutar, eu tô tendo uma overdose de nostalgia tão gostosa que às vezes eu paro e eu me sinto no parque. Eu sinto assim, os caminhos por onde a gente passava, né, as risadas das pessoas, dos amigos. Lembro dos encontros que a gente saía às vezes do parque, ia pro barzinho, alguma coisa, era muito gostoso. Volta tudo, né? Volta. E esse podcast, ele tem essa função. Ele, além de ele poder reavivar essas memórias, ele também tem uma outra coisa muito importante, que é levar para o visitante, que também acompanha a gente, o que era a vida do operador. Já tinha assim uma imagem, né? Olha, o cara é operador, aquela menina é operadora. Mas às vezes não era nem só isso, tinha muito mais por trás disso que as pessoas às vezes nem sabiam. Né? Quem está escutando a gente quer saber mais? Gruda os ouvidos nesse podcast, você vai descobrir coisas incríveis. Opa. Por que o Play Center até hoje as pessoas sentem falta e vivem perguntando depois de 10 anos e vão perguntar daqui 20 anos quando o Play Center vai voltar? É justamente por isso, porque vocês vão descobrir o que era o Play Center na vida das pessoas. Verdade, agradeço aí as suas palavras, Aguinaldo, e assim, a ideia é imortalizar, né, os operadores e também alguns visitantes, né, que quiserem participar, podem entrar em contato comigo, com o André, no podcast, porque assim, é uma troca, né, a gente vai falar os bastidores, né, igual eu perguntei para o Aguinaldo, por exemplo, como é que operava o looping, tem várias situações, a gente vai falar aqui no podcast, né, vai ficar imortalizado lá na plataforma, né. Exatamente, é muito bom. Mas beleza, Aguinaldo, obrigadão pela participação. Obrigado. A gente convida novamente você para falar, porque tem muita história, né? Tem muita coisa. Tem. Coração, viu? Obrigado, eu que agradeço. Valeu. Um abração para todo mundo. Um abraço. Valeu, galera. Então, esse foi o podcast com o Aguinaldo. E vamos ver quem vai ser o próximo, né, pessoal? Com certeza, mais um ótimo participante aí. Play Center, vive essa emoção. Boa noite, Aguinaldo. Boa noite, galera. Boa noite.